Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Ele possa nos proporcionar uma reunião bastante proveitosa, bastante ilustrativa, e que a gente, ao término dela, possamos ter a certeza de que estamos prontos, melhor dizendo, mais preparados para continuar a nossa jornada. Foi pedido que nós falássemos do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 3, preservar-se da avareza. Eu vou ler rapidamente aqui o texto que nos servirá de base para o estudo. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-se de toda a avareza, porque seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhe a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher? Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tente reservas, muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. São Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, logo no início, quando Jesus fala, então, quem me designou para vos fazer a vossa partilha ou me colocar como juiz entre vós? Isso significa, para nós, naquele mandamento que está escrito na lei, não invoqueis o nome do Senhor vosso Deus em vão. E nós temos a mania, ou o hábito, melhor dizendo, de colocar Deus em todas as nossas questões, das mais mesquinhas, das mais insignificantes até as mais relevantes. Situações que era para que nós resolvêssemos por nossa conta e nós, usando o nosso livre-arbítrio, não incluir Deus nas nossas contendas diárias, né? Quando desentendemos com o vizinho, ou com outro companheiro, ou com qualquer pessoa que nos desagrade. Devemos aprender a pedir a Deus apenas a serenidade e a sapiência para entender as situações que nos encontramos e nós mesmos decidirmos as nossas questões, não colocarmos Deus nas nossas questões insignificantes ou irrelevantes. E depois Jesus dá um conselho: preservar-se de toda a avareza. Nós fomos buscar avareza, o que significa, porque muitas das vezes as palavras são tão comuns, mas a gente não sabe exatamente o seu significado exato. E a avareza está escrito para nós: apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Aí nós ficamos pensando, mas nós que somos pobres não temos dinheiro nem temos riqueza. Então, essa parábola, essa passagem evangélica não está se referindo a nós. Está sim, porque nós somos avarentos até naquilo que não possuímos. É aquilo que nós chamamos de inveja. Nós não possuímos, mas invejamos aquele companheiro que tem. E às vezes no pouco que temos somos avarentos também. Nós não ensinamos ou não aprendemos, né? E também não ensinamos a dividir. Os nossos pais, ou nós mesmos já fizemos assim, quando enviamos os nossos filhos ao colégio, dizemos para ele: ó, não empreste o seu material para ninguém, o material é uso exclusivo seu. Quem quiser que compre, se sacrifique como eu me sacrifiquei para comprar o seu material. E depois o adulto cresce egoísta e nós reclamamos. Eu não sei onde ele aprendeu a ser tão egoísta assim. Mas nós, se não ensinamos, estimulamos muitas vezes esses pequenos delitos que nós colocamos como virtude, de zelar por aquilo que é nosso, em detrimento de dividir com aqueles companheiros de humanidade.
Então, quando fala da avareza, está falando conosco, porque nós somos avaros, às vezes, nas poucas coisas que possuímos, né? Não admitimos dividir com ninguém aquele pouco que para nós foi tão sacrificial e sacrificante em entender. Mas nós devemos entender que nós vivemos num mundo de solidariedade, de dividir com o outro aquele pouco que possuímos. Porque na matemática divina, dividir é somar e é multiplicar. Quanto mais a gente se dedica a dividir com o nosso companheiro em humanidade aquilo que temos, mais as coisas correm a nosso favor. Né? E não estamos falando isso no sentido de tirarmos vantagem disso, mas de saber que aquele que ajuda jamais ficará desamparado. Aquele que ajuda o seu companheiro a caminhar sempre terá uma companhia para caminhar junto também. Né? E Jesus fala abundância na terra não significa que sejamos ricos diante de Deus. A abundância na terra muitas das vezes significa que somos pobres diante de Deus, porque a nossa moeda é totalmente diferente da moeda divina. Enquanto aqui temos como moeda o real, o dólar, a libra, o euro, alguma coisa, no plano divino as nossas moedas são as ações no bem que praticamos. Não? Podemos até dizer, só para efeito didático, dividimos a moeda boa e a moeda podre. Já que aqui no nosso plano físico também nós temos a moeda podre, né? Aquela moeda que ninguém aceita, ou que queremos nos livrar dela. Então as nossas ações, as nossas boas ações são as boas moedas que conseguimos para quando chegarmos no plano espiritual, termos algum tipo de crédito, né? De merecer pedir, ou pelo menos olhar de maneira reta para aqueles companheiros que conviveram conosco em humanidade, de encará-lo face a face sem nenhum motivo de envergonhar e baixar as nossas cabeças. E tem aquela moeda podre, que são as ações infelizes que praticamos e que chega no plano espiritual, elas são depositadas contra nós, né? São aquelas ações que não praticamos por omissão, por preguiça ou por qualquer outro motivo. Ou aquelas ações que praticamos e praticamos de maneira delituosa, de maneira prejudicial ao nosso companheiro. Então nós devemos sempre separar o que é bom e o que é ruim, né? Como Paulo falou, vede tudo e retende o que é bom, porque só através do nosso próximo, através do nosso companheiro em humanidade, é que nós alcançaremos a felicidade. Mas quando nós falamos em qualquer tema que se refira à aquisição financeira, aquisição monetária, nós carregamos de outras épocas, né, pelas religiões que passamos, que a riqueza é um pecado e que a pobreza é uma virtude que eleva até Deus. Não. O problema não está no dinheiro ou na falta dele, né? Mas no emprego que se faz. Porque muitos ricos fazem bom uso do dinheiro, beneficiando várias famílias, dando emprego, sustentando várias famílias. Há aqueles ricos que concentram toda a sua riqueza e aumentam ainda mais o seu poder de fortuna, explorando o pobre, né? Aquele que trabalha para ele ou aquele que depende dele. Nós estamos aí diante de uma série de escândalos por conta da pandemia, pessoas que se aproveitaram desse momento de caos para aumentar o seu poder econômico, né? Em detrimento da saúde de muitos, da morte de muitos, diríamos. Mas existe também aqueles companheiros que trabalham, fazem um bom uso do dinheiro, sustentando boas ações, né? Que são muito bem ditos por aqueles seus empregados ou por aqueles que lhes prestam serviço, por serem pessoas que fomentam o bem-estar. E há aquele pobre que, mesmo não tendo dinheiro, é avarento, o pessoal diz que é canguinha, né? E que amaldiçoa qualquer tipo de sucesso daquele companheiro que trabalhou por isso, né? Ele é avarento, invejoso e muitas das vezes amaldiçoa aquele que conseguiu o sucesso que ele não conseguiu. Quer dizer, então o problema não está no dinheiro, na riqueza, ou na falta, ou na abundância desses dois itens, mas no emprego e na nossa postura espiritual e moral diante de toda a situação. Então devemos sempre nos preservar da avareza, sabendo que aquilo que temos não é nosso, mas é apenas um empréstimo que Deus faz a nós
para que a gente possa empregar em proveito da nossa melhoria espiritual. Porque se não fosse dinheiro, como poderíamos ajudar aqueles companheiros? Como poderíamos ajudar aqueles companheiros que precisam de um prato de feijão, de uma alimentação, de um vestuário, um dinheiro para comprar o gás, ou para um remédio, ou precisa ser sustentado de alguma forma? Se o dinheiro fosse pecado, nós desfizéssemos dele, como iríamos ajudar? Então é importante que a gente tenha dinheiro, é importante que a gente tenha alguma condição que nos facilite e facilite a vida do companheiro. O que Jesus fala é preservar-se da avareza, do apego excessivo, que vai nos prejudicar agora e até bem do outro lado da vida. Quem participa das reuniões mediúnicas está cansado de ver ou já teve algum exemplo de espíritos que mesmo depois desencarnados ficam presos às suas riquezas como se elas tivessem para ele algum valor no plano físico, no plano espiritual. Por quê? Porque não se preservaram da avareza, não se preservaram do apego excessivo às coisas que são apenas temporais, que aqui no mundo existem, mas aqui no mundo físico fica. Nós só levamos para o plano espiritual as boas ações. Que Deus nos ajude cada vez mais a efetuar essas boas ações, sempre com o coração limpo, com o coração sempre pronto a servir em nome de Deus. Muito obrigado a todos.